na parte de quinta-feira, mudança de planos. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Êxodo capítulo 2 e o verso 11 em diante. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém havia ali, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas me matar, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Queridos, que fatos ocorridos rapidamente mudaram toda a direção da vida de Moisés. Ele matou um egípcio e ele fugiu para o deserto. A vida de Moisés teve uma mudança drástica, radical. O que Moisés faria? Sucumbiria à atração do Egito e aos prazeres da corte, ou suportaria dificuldades com seu povo aflito? Os acontecimentos logo forçaram Moisés a tomar uma decisão. Quando Faraó foi informado de que Moisés tinha matado um egípcio, Faraó então planejou matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço, conforme diz Êxodo 2,15. Após o assassinato, Moisés não teve escolha. Pelo menos no que diz respeito a permanecer no Egito, ele não poderia permanecer mais. Assim, quaisquer que fossem os planos para que ele ocupasse o trono do Egito e se tornasse um deus egípcio, esses planos foram rapidamente destruídos. Em vez de se tornar um falso deus no Egito, Moisés serviria ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Sem dúvida, na época em que fugiu, Moisés não tinha ideia do que o futuro estava reservando para ele. Em pouco tempo, os egípcios ficaram sabendo do caso e a notícia logo chegou com bastante exagero aos ouvidos do faraó. Disseram ao rei que este ato significava muito mais, porque Moisés planejava liderar o seu povo contra os egípcios, derrubar o governo e assentar-se no trono. Disseram também que não poderia haver segurança para o reino enquanto Moisés estivesse vivo. O rei determinou que Moisés deveria morrer imediatamente, mas Moisés, percebendo o perigo que corria, fugiu para a Arábia. Moisés viveu 120 anos, conforme diz Deuteronômio 34, verso 7. E a vida de Moisés está dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos foram passados no Egito, muitos deles no palácio real. O segundo período de 40 anos foi vivido na casa de Jetro, cuidando do rebanho de Jetro nos desertos de Midian.
Mas foram os últimos 40 anos da vida de Moisés que ocuparam a maior parte dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os últimos 40 anos de Moisés ocuparam a maior parte desses 5 livros da Bíblia. Esse período inclui a história do chamado inicial de Israel para testemunhar a um mundo que estava mergulhado na idolatria, revelando a natureza e o caráter do verdadeiro Deus. Meu querido irmão, Moisés e Jacó, Deus tinha planos para ambos. Deus tinha planos para Jacó. A bênção da primogenitura, embora pelo nascimento pertencesse a Esaú, Deus prometeu dar para Jacó. Jacó não precisava ter mentido, enganado seu pai, traído seu irmão para obter a bênção. Deus daria a bênção a ele, mas ele se antecipou, ele deu o jeitinho, o seu jeitinho de conseguir as coisas atrapalha os planos de Deus. Moisés também, Deus tinha planos de fazer dele o libertador de Israel. Ele não precisaria ter matado aquele egípcio, mas muitas vezes nós nos antecipamos, nós queremos dar o nosso jeito, resolver as coisas do nosso jeito. Assim também como aconteceu com Abraão, Deus prometeu um filho para Abraão, mas ele era velho demais para ter um filho, e a esposa dele, Sara, era estéril. Então eles deram um jeitinho. Sara deu para Abraão a serva Agar, da onde nasceu um filho chamado Ismael. Mas este não era o plano de Deus. Meu querido irmão, a vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de Moisés, todos eles têm algo em comum. Todos eles se anteciparam ao plano de Deus, tentando ajudar a Deus. Deus não precisa que você o ajude. Deus tem um propósito na sua vida, meu querido irmão. Deixe que Deus cumpra com este propósito. Não se antecipe, não vá à frente de Deus. Deixe que Deus vá à sua frente. Ele é quem batalha as nossas guerras. Ele é aquele que vai vencer todas as batalhas. Mas existem momentos que parece que Deus nos esqueceu, que Deus não está se lembrando de nós. Mas isso não é verdade. Assim como Deus se lembrou de Abraão e deu-lhe um filho, Isaque, assim como Deus se lembrou de Jacó e libertou-o do seu irmão que o queria matar, e Deus abençoou a Jacó com filhos e com riquezas, assim como Deus também usou Moisés, um assassino que fugiu para o deserto, mas Deus o preparou durante 40 anos e ele se tornou o homem mais manso da terra. Meu querido irmão, Deus usou a todos eles. Deus quer usar você. Deus nos usa quando nós desconfiamos de nós mesmos. Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender, se queremos trabalhar e servir a Deus, é desconfiar de nós mesmos. E então confiarmos plenamente no Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés. Este é o nosso Deus. Espere em Deus. Confie nele. Seja batizado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo. O Deus que tirou Israel do Egito, o Deus que esteve com Israel durante 40 anos no deserto, o Deus que os colocou na terra prometida, este mesmo Deus vai nos tirar do Egito do pecado, que é este planeta onde vivemos hoje, e vai nos conduzir para Canaã celestial, para a terra que mana leite e mel, para a nova terra e para o novo céu. Nosso destino é o céu. Deus vai conduzir-nos, Deus vai introduzir-nos na nova Jerusalém. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo Deus que o Senhor é. Um Deus que é real, que é pessoal, que está perto. É um Deus de alianças, é um Deus de relacionamento com o seu povo. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor mostrou pela vida de Moisés o que o Senhor é capaz de fazer. Mesmo uma pessoa sendo fugitiva, mesmo uma pessoa tendo cometido um assassinato como foi Moisés, o Senhor transformou a derrota dele numa vitória. O Senhor transformou-o num líder, num legislador,
no libertador do teu povo. Querido Pai, que o teu propósito se cumpra na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha vida também. Unicamente pedimos que o Senhor Jesus derrame sobre nós o Espírito Santo para que os teus propósitos se cumpram em nós. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Amém.